Paz e graça a todos os irmãos. Nesta noite nós vamos estar aqui efetuando o estudo, sobre as bem-aventuranças, Espero que esteja tudo bem com você aí, tá bom? Quero mandar um abraço para todos da Igreja Metodista, da Igreja Local, assim como também as congregações e o ponto de pregação lá no Bolsão 8. Então, um forte abraço a todos vocês aí, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Já é a quinta aula, A quinta aula falando sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo de número 7. Nós estudamos as 4 primeiras bem-aventuranças. As 4 primeiras bem-aventuranças está relacionada a você e Deus, ou seja, o seu relacionamento com Deus. Quando nós falamos que é bem-aventurados pobres de espírito, é a sua pobreza, Quando você reconhece que você necessita de Deus. Assim também, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então está completamente direcionado ao seu relacionamento com Deus. Agora nós vamos passar por uma nova etapa. E essa etapa agora é falar do seu relacionamento com o próximo. E as 4 primeiras fala de você com Deus e as 4 próximas fala de você com o seu irmão. Então, bem-aventurado os misericordiosos. Mas o que é ser misericordioso? O que será que deve ser? Parece ser bem simples, Bem fácil, mas existe uma complexidade muito grande em volta desse termo, A misericórdia é você sentir a miséria do seu próximo. No original hebraico, misericórdia é como se é um sentimento que você entra dentro da pessoa. É como se você estivesse na pele da pessoa, Você enxerga a outra pessoa como se fosse você passando por alguma dificuldade. Então, você se lança o seu coração na miséria do outro. No original tem esse sentido. Porque é muito difícil a gente, muitas das vezes, nos colocar na posição do próximo, Nas fadigas, nas aflições, nas angústias do dia a dia. Então, misericórdia é ver alguém passando necessidade, passando fome, passando solidão, e você está ali ao lado daquela pessoa para poder ampará-la. Misericórdia não é somente contemplar a necessidade das pessoas, é sair do campo da estagnação e ir para o campo da ação. A misericórdia é quando nós fazemos, nós agimos. Então, muitas das vezes batemos no peito quando vimos situações lastimáveis, Situações horríveis. Oh, meu Deus, que situação! Mas não adianta falar nada. Não adianta falar nada. É preciso agir. É preciso entrar ali na necessidade. Então, vamos sair do estado de observância para ir para o estado de prática, tá bom? E nós temos aí o maior exemplo disso, que é Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de misericórdia. Por quê? Porque ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos, Jesus abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores. Ele entrava nas casas das pessoas que eram completamente escorraçadas pela sociedade. Ele abraçava aqueles que ninguém dava nada por eles. Jesus foi o homem mais misericordioso de toda a história. Ele tocava os leprosos. Jesus fazia companhia para os solitários. Ele consolou os aflitos. Ele perdoou os que caíram em opróbrio. Então, Jesus é o maior exemplo de todos os tempos de misericórdia. Jesus foi aquele que deu a sua vida por nós. Uma atitude de misericórdia.
Nós temos algumas passagens bíblicas que falam sobre o ato de misericórdia, né? O ato de socorrer as pessoas. Em 2 Coríntios 8:1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: a igreja de Corinto, ela estava sendo generosa. A generosidade, ela faz parte da misericórdia. E a generosidade, ela abarca um monte de coisas, tá? Tanto no contribuir, como aqui no caso da igreja de Corinto, né, que estava ali amparando a igreja, mas também se dispor a solucionar os problemas, as necessidades das pessoas. Tanto é que a misericórdia, irmãos, a misericórdia, ela é um ato de graça. Misericórdia é dada por Deus. Misericórdia, ela não é algo que nós abraçamos aleatoriamente. É Deus que dá a misericórdia. É a bem-aventurança daqueles que estão inseridos no reino de Deus. Tá ok? Então, a Bíblia aqui menciona, o apóstolo Paulo, ele menciona que o povo, ele contribuiu. Temos aqui 6 versículos que eu anotei aqui, e que essa contribuição é um ato de graça. Ora, se contribuir é um ato de graça, assim também a misericórdia, ela é um ato de graça. Tá ok? Então, acontece muitas das vezes quando nós vemos uma pessoa quando morre, uma pessoa muito querida quando falece, e a gente chora por aquele ente querido, né? Mas a gente chora pelo corpo que partiu. E não temos muitas das vezes misericórdia da alma que está morta. Ou seja, se a pessoa partiu sem Cristo Jesus, ela está morta, né? Então, eu vejo assim, Agostinho de Hipona, ele fala o seguinte, que é bem direcionado a essa frase: temos misericórdia do corpo e não temos misericórdia da alma. E nós precisamos atuar nesse ponto, ter misericórdia das almas que estão sofrendo. Então eu vou aqui falar aqui sobre tipos de misericórdias. Tipos de misericórdias. Nós temos aí vários tipos de misericórdias, tá? Eu quero falar sobre uma misericórdia que é a cruel misericórdia. Meu irmão, que negócio é esse? Existe a cruel misericórdia. Você sabe o que é a cruel misericórdia? É quando você vê uma pessoa polida, uma pessoa culta, uma pessoa que tem uma certa postura, né? E aí você diz assim: eu não vou incomodar essa pessoa, né? A pessoa está mergulhada no pecado, mas ela tem uma postura, ela tem uma posição. Eu não vou tirar ela da zona de conforto. Afinal de contas, ela não é tão ruim assim, né? Ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Se eu falar para ela de Jesus, ela não vai gostar. Ela vai se sentir incomodada. Isso aí é a cruel misericórdia. A gente começa a ter uma misericórdia da pessoa, mas num sentido inverso àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, se nós vemos uma pessoa no pecado, nós vemos uma pessoa se perdendo, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que falar de Jesus, nós temos que ir até a pessoa. Não tem outra forma. Nós somos chamados para poder pregar o Evangelho. E pregar a palavra de Deus é um ato de misericórdia também. Tá ok? Outro tipo de misericórdia eu quero aqui colocar dentro desse pacote é a misericórdia com o nome da pessoa. Nome da pessoa? Que estranho, né? Você percebe que em toda a Bíblia, Jesus ele estava preocupado em preservar o nome. Tanto é que ele mudava até os nomes das pessoas. Quando ele chamava as pessoas para a sua obra, ele mudava o nome das pessoas. Porque algumas tinham alguns significados impróprios, e ele pegava e mudava. Então Deus, ele zela pelo bom nome da pessoa.
né? O seu nome está escrito no livro da vida. E tem pessoas que não zelam pelo bom nome. Mas como assim não zela pelo bom nome? Temos. É aquelas pessoas que ela faz de tudo para poder desmoralizar aquela pessoa. Em Provérbios 22, verso 1 diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que a prata e o ouro. Lá em Romanos fala que o ímpio, está falando do ímpio, né? Mas muitas das vezes nós encontramos cristãos fazendo a mesma coisa. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Romanos 3,13. O orgulho e a soberba levam o homem a colocar em derrocada todo o nome, toda a reputação de uma pessoa, né? E isso acontece muitas das vezes até mesmo no meio dos evangélicos, no meio cristão. As pessoas têm orgulho, as pessoas têm soberba, as pessoas têm inveja, tá ok? E a inveja, ela é um sentimento na qual você quer estar no lugar daquela pessoa. Então, você deixa de ser misericordioso e começa ali fazer de tudo para tirar aquela pessoa de cena. Eu vou contar aqui uma história bem interessante. A história do vagalume e da cobra. Certa feita, o vagalume estava caminhando, né? E ele fez uma pergunta, porque a cobra estava perseguindo. E ele falou assim para a cobra: posso te fazer uma pergunta? E a cobra diz assim: olha, eu não faço muitas concessões, mas você pode fazer. Aí ela falou assim: eu te fiz algum mal? Aí a cobra diz assim: não, você não me fez nenhum mal. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra: não. Então por que você está me perseguindo? Aí a cobra dá a sua resposta. A cobra diz o seguinte: é porque eu não tolero ver você brilhar. É isso que acontece. Tem pessoas que não toleram ver você brilhar. E essa pessoa age com maldade, com falta de misericórdia, porque não zela pelo seu bom nome. Tem pessoas que parece que está tendo uma compensação espiritual quando ela começa a falar mal de alguém, quando ela começa a denegrir o nome da pessoa. E isso, irmãos, é muito sério nos dias de hoje. É muito sério esse tipo de coisa. É interessante. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ora, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E Eliabe agora, ele ouviu Davi falando ali com os soldados ali do exército de Israel. E Davi ele falou: quem é esse incircunciso que vem contra o exército do Senhor? Ele disse: quem é esse incircunciso? Eliabe ficou incomodado. Falei: rapaz, que negócio é esse? Você deixou as suas ovelhas lá, deixou o seu trabalho lá para poder vir aqui fazer uma coisa que você não pode fazer? Veja bem, o que ele tinha de se intrometer naquilo que Davi estava fazendo? Na verdade, ele enxergava Davi
ele enxergava Davi como o pequenininho, como aquele que era desprezível, como aquele que não tinha nenhuma importância. E é assim desse jeito. Quando você está fazendo alguma coisa, sempre aparece alguém para poder te colocar para baixo. Sempre vai ter uma pessoa para poder tentar denegrir o seu nome. Ih, fulana de tal? Fulana de tal vai fazer isso mesmo? Ah, não, fulana de tal não é capaz. Ela não consegue. Ela é isso, ela é aquilo. Parece que a pessoa vai ter uma recompensa em prestar um desserviço para o reino de Deus. E esse desserviço é a falta de misericórdia para o bom nome, né? Deus nos dá um novo nome nos céus. E ele zela pelo nome. Ele zela pelo meu nome. Ele zela pelo seu nome. Outra forma da gente não zelar pelo bom nome é quando nós ouvimos alguma coisa. Ah, alguém falou mal de fulano de tal. Então esse fulano de tal falou mal e você pega e repete. Olha, eu ouvi falar pela boca de tal que o fulano não presta, que o fulano não pode, que o fulano não é capaz. Meu irmão, você sabe o que a palavra de Deus diz? Está lá em Levíticos. Levíticos 19:16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Olha só, que versículo forte, né? Um versículo muito forte. Em Êxodo 23:1 diz assim: não espalhará notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Ou seja, muitos cristãos, muitas das vezes, estão dando mão ao ímpio. Olha só, falam mal e dão a mão ao ímpio. Porque muitas das vezes compartilha de algo para denegrir o seu irmão. Também nós temos lá em Provérbios, capítulo 6, 17 ao 19, eu acho esse texto muito legal, que diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos, não zela pelo bom nome. Em Provérbios diz: 6 coisas eu odeio, mas a 7ª eu abomino. É abominável. Nós não fazemos o bom uso do nome das pessoas. Se você não pode falar bem, também não fale mal. Isso aí é falta de misericórdia. Não devemos compartilhar dessas práticas, meus irmãos. Não devemos compartilhar. O momento da falta de misericórdia é quando nós tiramos a dignidade do bom nome das pessoas. Eu acho um texto aqui muito interessante, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz. Então a pessoa não tem misericórdia, passa a ser juiz da lei, tá certo? Agora nós vamos passar para o terceiro tipo de misericórdia. A misericórdia com os feridos e com os machucados. Tem isso daí? Tem. E eu tenho um texto que eu gosto demais, que esse texto é um cumprimento profético. Esse texto está lá em Mateus 12, no versículo 20, e é o cumprimento profético de Isaías 42:3.
né? Eu gosto muito do livro de Isaías, tenho alguns trabalhos dentro do livro de Isaías, porque é um livro messiânico, né? É um livro que fala do Messias, e não tem coisa melhor do que falar de Jesus. Então, misericórdia para com os feridos e machucados. Será que tem pessoas feridas e machucadas? Será que tem pessoas que foram aborrecidas? Pessoas que estão cheias de mágoas? Pessoas que estão cheias de rancor? Pessoas que precisam ser cuidadas? Pessoas que precisam do ombro, amigo? Jesus, ele foi a cana trilhada. Ele foi a cana trilhada. Ele foi o pavio torcido, o pavio que fumega. Você sabe o que isso quer dizer? Que Jesus foi machucado. Jesus foi maltratado. Tá ok? Mas ele não foi esmagado. Ele foi quebrado, mas não foi esmagado. Todos nós, um dia, fomos quebrados por alguma coisa. Principalmente irmãos que têm mágoas um dos outros. Foi às vezes machucado, ele foi quebrado. Mas ele ainda tem uma luzinha ainda acesa. O pavio está fumegando, está brilhando ali, um pouquinho ali, ó, daquela luz. E tem gente que vai lá e apaga a luz daquela pessoa. Falta de misericórdia. Cristo teve misericórdia para com a humanidade. Ele foi a cana trilhada. O pavio que ficou ali, ó, pela maldade do homem, mas ele permaneceu acesa. Não vamos jogar areia em cima do pavio que fumega. Vamos jogar o oxigênio para poder alimentar essa luz. Vamos deixar que o vento do Espírito Santo de Deus reacenda aquela pessoa. É um grande problema, irmãos, nos dias de hoje. A falta de misericórdia para os feridos. Tem gente que fala assim, ele está com frescura, ele não tem nada. Tem, irmãos. Se fosse assim, Jesus não viria para mim e para você. Nós estávamos totalmente quebrados, apagados, praticamente apagados. E ele nos deu a luz. Tá certo? Então, esse cumprimento profético, ele está lá em Isaías 42:3. Depois você confere, tá bom? E em Mateus 12:20 relata o cumprimento profético na pessoa de Jesus, que aconteceu com ele e que ele veio para os machucados, para os que estão quase se apagando. Tem mais? Tem mais. Misericordiosos com os necessitados. Você já viu aquela pessoa que alguém comunica-lhe a sua necessidade e ela fala assim, meu irmão, amém, você está precisando, mas eu vou orar por você. Eu vou orar por você que Deus vai suprir a sua necessidade. Meu irmão, se aquele teu irmão lá está comunicando a necessidade, é que é para você ajudar. É para você abrir a sua mão. Né? Não é para você orar. O irmão diz, olha, eu não tenho nada em casa. Minha geladeira está uma piscina. As pessoas dizem, né? A minha geladeira está igual uma piscina, só tem água. Meu irmão, nós vamos orar. Irmãos, nós temos que orar e agir. Você não é rico demais que não possa receber nada, mas também você também não é pobre demais que não possa dar alguma coisa. Isso é muito importante. Né? Se nós vivemos no meio termo, se nós estamos sendo abençoados por Deus, então nós temos alguma coisa para dar para os irmãos. Jesus ele nos ensina em todo momento a ter esse coração misericordioso para com o próximo, né? Misericordioso com quem te ofende. Agora não.
Eu vou ser misericordioso com alguém que fez mal para mim? Não. Não tem como, isso aí não. Mas a palavra de Deus nos instrui. Está lá em Salmos 41, verso 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O nome, o Senhor o livra no dia do mal. Isso daí, irmãos, é para os necessitados. Tá? Mas tem aqueles que te ofendem, como eu estava falando. Tem gente que te ofende? Sim. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Estevão, quando estava sendo lá apedrejado, o que ele falou? Senhor, não lhe imputes esse pecado. Quer dizer, não responsabilize esse pecado. Poderia dizer assim, Deus, eu estou morrendo apedrejado aqui, mas fulmina esses homens. Estevão não disse isso. Eram os homens que estavam ofendendo ele, eram os homens que estavam fazendo mal para ele. Se teu inimigo tiver fome, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina dar-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, o que você faz? Dá-lhe de beber. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia. A misericórdia, ela vence o mal com o bem. Não tem outra forma de vencer o mal com o bem. É somente através da misericórdia. Orar por aqueles que vos perseguem. Né? Orar por aqueles que fazem mal a você. Isso daí é o que o Senhor Jesus nos ensina. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Com relação à misericórdia dos necessitados, o que a Bíblia diz? Melhor é dar do que receber. Tem gente que só quer ganhar. Tem gente que só quer ganhar, mas ele não quer dar. Ele não está pronto para contribuir. Ele não está pronto para poder ofertar. Você quer ver algo de interessante? Lá em Atos 10, nós observamos Cornélio. Olha o que o texto diz lá em Atos 20, 35. Cornélio, ele teve lá um sonho, né? E ali o anjo dizia para ele o quê? Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus. Tem gente que tem a sua mão fechada e não tem coragem de ajudar o seu próximo. Não tem coragem de ajudar ninguém, ele só quer ser ajudado. Ele só quer bênção para ele. Ô irmão, que bênção, e ele está recebendo, No momento que é a vez dele, ele não quer fazer nada. Então vamos aqui recapitulando, dei uma atropelada aqui, falei do misericórdia com os que ofendem, depois eu falei da misericórdia com os necessitados, mas enfim, tipos de misericórdia. Então eu vou fazer aqui uma rápida sinopse. Qual é a primeira misericórdia que eu disse aqui? A primeira misericórdia, eu falei a misericórdia com o bom nome, a misericórdia com os machucados e feridos, a misericórdia com os que nos ofendem, tá? Então, nós falamos aqui de alguns tipos de misericórdia. Agora, faço uma pergunta, mas eu vou ser misericordioso para quê? Para quê? Será que isso daí vai trazer alguma coisa para mim? Sim, meu irmão. Com certeza. Com certeza vai te trazer. Porque isso daí é propósito de Deus. Está no plano de Deus que nós fôssemos misericordiosos. Quando Deus te fez, Ele te fez para você ser misericordioso. Ele não fez você para poder só ser servido, mas para você servir ao próximo. E aí nós temos aqui um texto bem interessante, lá em Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, ou seja, para ser misericordioso, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então está no propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, que nós praticamos
pratiquemos as boas obras. Tá certo? Então tem mais razão para mim ser misericordioso? Sim. Você sabe por que você tem que ser misericordioso? Porque você revela o caráter de Deus. As pessoas, quando olham para você, ela precisa ver Deus na sua vida. Ela precisa ver Deus com você. Ah, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que ser misericordioso, assim como o nosso Pai é. Está lá em Lucas 6,36. Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Qual é a outra razão? Nós temos inúmeras razões. Inúmeras. Mas uma delas, eu posso dizer aqui, que é um sacrifício de cheiro suave a Deus. Lá em Hebreus 13,16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem, ou seja, a prática da misericórdia. Por quê? A prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se agrada, Deus se compraz, Deus fica feliz, Deus fica satisfeito. Esse sacrifício é um ato de adorador. Quando você age com misericórdia, Deus, você está prestando o seu culto a Ele. Nós cultuamos a Deus de diversas formas, irmãos. Quando nós estamos no nosso lar, quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho e principalmente quando nós glorificamos a Deus em nossas vidas. Quando o caráter, é só o versículo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você não vai alcançar misericórdia, não é do seu irmão, não, é misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Davi, quando estava numa situação muito difícil, ele tinha ali algumas opções, né? Cair na mão dos homens lá e tal, cair na mão dos seus inimigos. E ele falou assim: não, eu prefiro cair na mão de Deus. Eu prefiro estar na mão de Deus, porque eu sei que o Senhor, Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus não se compara à misericórdia de ninguém. Não espere a misericórdia dos homens, mas sede misericordioso. O ato de ser misericordioso é um ato de amor. Um ato de amor, e o amor a gente não espera nada em troca. Nós somos misericordiosos porque nós fomos chamados para isso. E se não formos reconhecidos por isso, saiba de uma coisa: o Senhor que está lá no céu, Ele te reconhece. Ele reconhece todas as coisas. Então, nós temos sim uma recompensa. Eu vejo um texto aqui muito interessante que está lá em Tiago, capítulo 5, do 1 ao 4, que fala aqui dos ricos. Os ricos, eu não vou ler porque é um texto bem grande, mas diz assim que os ricos ali, eles... tem um texto que fala assim, no primeiro versículo: chorai, lamentai pelas causas das vossas desventuras. Quer dizer, vocês podiam fazer alguma coisa e não fizeram. Vocês roubaram o salário do trabalhador. Vocês pagaram aquilo que não era devido. Isso é muito sério. E tudo isso a traça e a ferrugem, tudo consome. Em Salmos 112, no versos 5 e 6, diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, Deus defenderá a sua causa em juízo. Você é ditoso. Você é do Senhor. Você é de Deus. Você empresta. Deus defenderá a sua causa. No momento da necessidade, Deus estará contigo. Diz assim: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você for misericordioso, assim como a Bíblia nos ensina, o seu nome se perpetuará aqui na terra.
para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. O seu avô, o seu pai foi um grande homem de Deus, ele era misericordioso, ele ajudava os necessitados, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele foi um grande homem de Deus, ele foi uma grande mulher de Deus. Veja só, a sua memória será eterna. É sempre, lá em Salmos 37, o verso 26, diz assim, que o misericordioso, ele sempre é compassivo e ele empresta, e a sua descendência será uma bênção. O seu ato de misericórdia redunde em bênçãos para a sua posteridade. As gerações que hão de vir. Olha só que coisa maravilhosa. Isso daí é algo que nós não podemos comprar com ouro e com prata. E temos aqui um texto para finalizar. Lá em Apocalipse 14, 13, que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas misericórdias o acompanham. Veja bem, você não é salvo pelas suas obras, mas as obras acompanham os salvos. As obras acompanham os salvos. E lá no céu vai ser levada contigo para o céu. Tá bom, meu querido irmão? Então vamos ser misericordiosos. Vamos ser doadores. Vamos ser dados para a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.